Fala pessoal do agronegócio, todo mundo bem? Espero que sim. Estamos aqui na nossa disciplina de princípios de biotecnologia e fitossanidade e eu sou a professora Leila Lins. Bom, hoje nós daremos continuidade ao conteúdo referente à parte da disciplina de fitossanidade. Já falamos sobre entomologia, que é o estudo das pragas agrícolas. Falamos sobre fitopatologia, que é o estudo das doenças, e hoje nós trataremos das plantas daninhas. A ciência das plantas daninhas, a gente dá o nome de malergologia. Então, hoje, esse é o tema da nossa aula. Finalizando essa aula de hoje, nós terminamos o conteúdo referente à fitossanidade. Para a nossa aula da sexta-feira, nossa próxima aula, vou colocar algum material complementar para leitura, provavelmente, ou algum vídeo que aborde todo o conteúdo. E lembrando que no dia 30 de abril faremos uma outra provinha. A prova vai ficar disponível lá no Moodle, beleza? Então, todo mundo ligado aí, todo mundo se atente, fique bem inteirado aí do conteúdo, para dia 30 a gente fazer nossa prova e fechar a nossa disciplina. Desde já, adianto que foi um prazer lecionar essa disciplina, todo o conteúdo da disciplina, um conteúdo que eu gosto bastante, né? Então, é bom quando a gente consegue lecionar, consegue transmitir um conteúdo que a gente gosta e espera-se, que vocês tenham aprendido de forma satisfatória aí, tá? Bom, vamos lá para a nossa aula, então. Malergologia, ciência das plantas daninhas. Bom, na nossa aula, ao longo da aula, nós faremos uma breve introdução sobre a malergologia. Vou trazer para vocês aspectos positivos e aspectos negativos das plantas daninhas. As plantas daninhas, então vocês já observam aí que não tem só aspectos negativos, existem também aspectos positivos. Vou trazer para vocês quais as características das plantas daninhas que conferem certa agressividade a estas plantas. Vamos falar rapidamente de métodos de controle das plantas daninhas e farei as considerações finais, ok? Bom, com o início da agricultura e da pecuária, começou-se a cultivar plantas de forma que que os cultivos fossem monoculturas, Então, uma única cultura em determinada área. E a gente diz que as plantas daninhas, elas surgiram desde o início da agricultura, desde que o homem passou a cultivar as plantas, com interesse, seja interesse alimentar para o próprio consumo ou interesse econômico. Com o início da agricultura, então, as plantas que infestavam espontaneamente as áreas de ocupação humana e não eram utilizadas como alimentos eram consideradas indesejáveis. Então, com o início da agricultura, e da pecuária também, o homem desejava cultivar uma única espécie de planta em determinado local, Mas ele via que naquele local aparecia, espontaneamente alguns grupos de planta que não era aquela planta de seu interesse. Com o desenvolvimento da sociedade humana, as áreas agrícolas elas se expandiram e as comunidades de plantas indesejáveis foram se tornando cada vez mais densas, diversificadas e especializadas nos agroecossistemas, Então, à medida que o homem foi aprimorando suas técnicas agrícolas, então as extensões de cultivo, as extensões da lavoura foram ficando maiores e observou-se, que as plantas daninhas elas foram se adaptando àquelas condições, Então, elas foram se tornando mais diversificadas, mais especializadas para sobreviver em condições de monocultivos.
As plantas daninhas, né, elas têm a característica de interferir nas atividades agrícolas, né? Então, se você quer cultivar uma cultura e tem uma planta lá que não é do seu interesse, aquela planta é uma invasora, ela vai estar interferindo na sua atividade. O manejo de uma cultura, de uma lavoura, exige, né, um conhecimento sobre as plantas daninhas, porque tudo aquilo que eu desejo controlar, eu preciso conhecer. Então, você deve conhecer não só a sua lavoura principal, mas você tem que conhecer também a planta daninha, tá? Então, a ciência que estuda essas plantas, né, essas plantas indesejadas, digamos assim, é denominada de malherbologia, ok? De onde que vem essa palavra malherbologia, né? Malherbologia vem da palavra grega malherbologia. Essa palavra, né, ela junta mal, de fazer mal mesmo, herbo, né, de erva, e logia, que significa estudo, né? Então, estudo de ervas ali que causam mal, indesejados, certo? Então, é um termo de origem latina, né? Veio da Colômbia. A malherbologia, ela é também denominada ciência das plantas daninhas, herbologia e hematologia. Porém, o termo mais utilizado é mesmo malherbologia ou ciência das plantas daninhas. Existe uma tendência maior de se falar em ciência das plantas daninhas, ok? A ciência das plantas daninhas, então, ela é a ciência dedicada ao estudo e controle de plantas daninhas. Então, observem que eu coloquei aqui estudo e controle. Então, você precisa estudar, conhecer, para a partir daí você controlar, ok? Bom, essas plantas indesejáveis, né? A gente tem algumas denominações aí rotineiras, que a gente escuta muito aí no campo. Muitas pessoas chamam, né, de planta daninha, né? O termo daninho é um atributo humano, mas aí concretizou-se aí o termo planta daninha. Muita gente chama de simplesmente mato, né? O mato, então, é o termo mais popular para essas plantas indesejáveis. Algumas pessoas chamam de erva daninha, porém, erva daninha é um termo inadequado, porque o termo erva se refere unicamente a plantas herbáceas. E existem plantas daninhas que estão categorizadas aí em outras características morfológicas que não são plantas herbáceas. Então, não é adequado se falar erva daninha. Algumas pessoas falam planta infestante, tá? Só que quando você fala em planta infestante, essas plantas podem não causar danos, né? Quando eu falo planta daninha, no caso, a planta causa danos, né? Daninha. Planta infestante é apenas uma planta que está ali na área indesejadamente, mas ela não está causando danos, ok? Planta invasora também não é o termo adequado, muita gente utiliza esse termo, mas também não é adequado, porque muitas vezes não é essa planta que invade, né? Muitas vezes a planta já está lá, as sementes da planta estão no solo, e você chega com a cultura para implantar. Então, na verdade, ela não invadiu, ela já estava na área. Então, também não é correto se dizer planta invasora. E tem também uma particularidade, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul que planta arroz chama esse tipo de planta invasora de inso, ok? Mas dentre todos esses termos, né? Qual que seria o termo correto? O termo correto é planta daninha. Tanto que eu falei para vocês que a gente denomina ciência das plantas daninhas, né? Então, o termo planta daninha deve ser adotado para designar qualquer planta superior que interfira nos interesses do homem e no meio ambiente, ok? Então, interfere nos interesses, ela causa danos. Planta daninha, então, ela é conceituada como toda e qualquer planta que ocorre onde não é desejada, ok?
Bom, todos esses conceitos, né, para plantas daninhas se baseiam na indesejabilidade, ou seja, plantas indesejáveis em relação a alguma atividade humana, tá? Então, eu quero desenvolver determinada atividade. Se eu tenho uma planta lá que vai estar prejudicando essa atividade, eu chamo ela de planta daninha, tá ok? Então, qualquer planta pode ser considerada uma planta daninha, pode até mesmo ser uma planta cultivável, mas se ela nasceu espontaneamente ali, ela não é desejada, eu posso dizer que ela é uma planta daninha, ok? Em qualquer local pode ocorrer plantas daninhas e nenhuma planta é essencialmente uma planta daninha. Depende das condições em que ela está, tá? Então, isso aqui é importante. Eu não posso dizer... A gente tem uma planta daninha que é muito comum em lavouras de soja, que é a bulva, tá? Mas a bulva, ela é uma planta daninha só quando ela tá na minha lavoura de soja, porque ela é indesejada ali, tá? Então, a bulva aleatoriamente em um local que eu não tenha interesse de cultivo, eu não posso chamar ela de planta daninha, ok? Então, depende das condições, a planta tem que estar atrapalhando alguma atividade humana. Qual que é a importância, né, da gente estudar, então, as plantas daninhas? Né? Para que, dentro do conteúdo de fitossanidade, a gente falar de plantas daninhas? A gente tem o ponto principal de se estudar é o que a gente precisa controlar, tá? Vocês, como profissionais aí do agronegócio, vocês têm que ter em mente, né, que controle de plantas daninhas é algo que vai interferir na propriedade como um todo, tá? Então, como que vai interferir? Quando a gente vai trabalhar com o orçamento da propriedade. Então, o custo de controle de plantas daninhas vai estar inserido, né, nesse custo aí da propriedade, tá ok? Então, é necessário vocês da área de agronegócio saberem do que se trata, tá ok? Então, a gente precisa conhecer para a gente saber como controlar. E saber esse manejo do controle é importante para a gestão da propriedade, tá ok? Vocês têm que saber que o controle das plantas daninhas vão fazer parte da rotina de uma propriedade rural, tá ok? A gente tem aspectos positivos e aspectos negativos das plantas daninhas, né? Aspectos positivos, eu digo, são benefícios e negativos são os prejuízos. Vou listar alguns para vocês. Como aspectos positivos, né, eu posso citar a melhoria das condições físicas do solo. Essas plantas, elas podem atuar como proteção do solo contra a erosão. Elas podem levar a um enriquecimento do solo, né, por proporcionar nutrientes, matéria orgânica, aqui principalmente pelo que a gente chama de ciclagem de nutrientes, né? Essas plantas, elas muitas vezes têm um ciclo curto, né? Então, quando a planta morre, né, fica ali no solo os nutrientes que estavam naquela planta e sua matéria orgânica, eles retornam ao solo. Então, a gente chama isso de ciclagem de nutrientes. E também um outro benefício, né, relacionado à condição física do solo é a manutenção da umidade do solo, justamente por funcionar como uma cobertura do solo. Então, evita que o solo perca grandes quantidades de água. Um outro aspecto positivo que pode ser relacionado às plantas daninhas é a fitorremediação de substâncias tóxicas do solo, né? O que é a fitorremediação? Algumas plantas, elas têm a capacidade de absorver do solo substâncias que seriam substâncias tóxicas, né? Então, fitorremediar, o prefixo fito vem de planta e remediação, né, é algo que cura. Então, uma planta que cura o solo, tá? Então, um processo que utiliza as plantas como agentes de purificação de ambientes. Alguns exemplos aqui eu trouxe para vocês, né?
A Raffanos sativas e a Braquiária bisanta, elas funcionam na fitorremediação do trifloxsulfuron, né? Que o trifloxsulfuron é um herbicida. E esse herbicida ele pode deixar resquícios, né, de suas moléculas químicas no solo, o que seria um contaminante. E aí, quando a gente trabalha com essas espécies aqui, né, elas fazem a fitorremediação desse herbicida. A eleusina, né, ela faz a fitorremediação relacionada ao picloram, que é também um herbicida. E a Braquiária mutica, ela funciona muito bem para fitorremediação de dejetos suínos, né? Então, ela faz uma limpeza ali naquele local onde há dejetos suínos, tá ok? Como aspectos positivos ainda, né? A gente tem que algumas dessas plantas podem servir como alimento para o homem. Exemplo, a serralha, a mostarda, o caruru. E funcionam como espécies apícolas alimentícias para animais silvestres. Ok? Essas plantas elas podem funcionar como hospedeiros de inimigos naturais, né? Os inimigos naturais são aqueles inimigos que são predadores de pragas, né? Então, se eu consigo uma manutenção desses inimigos naturais na área, então é um aspecto positivo, que eu vou estar indiretamente fazendo um controle de pragas, tá? Como exemplo, né, a gente tem aqui essa plantinha aqui, a gardênia, e ela é um hospedeiro para a joaninha. A joaninha, para quem não sabe, né, ela é um inimigo natural aí de um grande número de pragas. E algumas plantas daninhas também são utilizadas para ornamentação, né? Tem algumas que são mais bonitinhas aí, que utilizam-se como plantas ornamentais. Bom, e como aspectos negativos, né? Eu estou falando de plantas daninhas, plantas que causam danos em lavoura. Então, vale a pena nós nos atentarmos aqui aos aspectos negativos dessas plantas. Um aspecto negativo é que a presença de plantas daninhas em determinada propriedade, em determinada área, ela vai levar à depreciação da terra, ou seja, reduz o valor econômico da terra, porque plantas daninhas, né, são difíceis de controlar. Então, se tem incidência de planta daninha naquela área, o valor da área acaba sendo reduzido, né? Valor de mercado, valor de venda. Bom, outro fator negativo, né? Aqui eu acredito que seja um dos principais fatores negativos aí relacionados às plantas daninhas, é que essas plantas elas competem pelos fatores de crescimento, tá? Então, quando essas plantas estão presentes em lavouras de interesse econômico, o que eu quero que se desenvolva é a minha lavoura, né? A cultura que eu estou cultivando. Quando a planta daninha está presente, convivendo no mesmo ambiente, né? Que é a minha planta de interesse econômico, elas vão competir entre si, né? Elas competem por água, nutrientes, luz, CO2 e espaço. E nessa competição, quase sempre quem vai sair ganhando são as plantas daninhas, porque são plantas mais rústicas, né? Mais adaptadas ao ambiente. O sistema radicular dessas plantas geralmente são sistemas radiculares profundos, extensos, então eles conseguem abranger uma grande proporção do solo para absorver essa água e nutrientes, tá? Então, a convivência com uma cultura de interesse quase sempre faz com que a cultura de interesse não atinja a produtividade esperada, porque a planta daninha ela se apossou daquele material, digamos assim, né, em se tratando de água, nutrientes, e houve então essa queda de produtividade. Então, nutrientes que deveriam estar indo para a minha cultura de interesse são absorvidos pela planta daninha,
e a cultura de interesse acaba ficando em detrimento. Bom, né, aqui eu tenho um gráfico, né, esse gráfico aqui mostra a produtividade de soja em convivência com determinada planta daninha. Então, aqui a gente tem dias após a emergência e a produtividade, né? Então, a medida aqui é dias após a emergência da planta daninha, tá ok? À medida, né, que a planta foi ficando mais velha, a competição com a soja aumentou e fez com que houvesse uma redução dessa produtividade da soja, tá? Então, porque todos aqueles água, nutrientes, luz que deveriam estar sendo direcionados para a soja foram, digamos assim, roubados pela minha planta daninha, ok? Como ponto negativo, eu cito ainda, competem por polinizadores e dispersores, né? Então, há uma competição aí também nesse sentido. Essas plantas daninhas, no momento da colheita, podem se misturar à minha cultura de interesse. Isso faz com que haja redução da qualidade do meu produto comercial. Como exemplo, nessas fotos eu coloquei para vocês aqui o algodão, né? O algodão, no momento da colheita, tem muita tendência, se houver picão na área, todo mundo conhece o picão preto, né? Então, se houver picão, esse picão ele se mistura ao algodão e aí acaba depreciando o valor comercial do algodão. Como aspectos negativos ainda, a gente tem contaminação de lotes de sementes, de culturas, né? Não certificação de sementes proibidas. Essa foto aqui mostra para vocês, então, né? Aqui eu tenho grãos de soja e eu tenho aqui, ó, um carrapicho, né? Então, isso daqui é uma contaminação. Essa contaminação, né? No momento, depois que eu faço a colheita, eu preciso fazer a certificação das minhas sementes. Essa certificação, ela só acontece, né, se não houver contaminação com essas sementes proibidas, tá? Então, é um ponto importante aí também. As plantas daninhas, né, podem causar ferimentos em animais e também intoxicação, né? Como exemplo de plantas que causam esses danos aí aos animais, a gente tem o joá bravo e o fedegoso, né? Que são plantas aí que podem causar mal aos animais e que podem estar presentes nas pastagens. Elas podem funcionar como hospedeiras de pragas, doenças e nematóides, né? Então, ela funciona como hospedeira esses agentes causadores de fitomoléstias. E aí, né, na oportunidade de serem transferidos para a cultura de interesse, eles vão ser transferidos, tá? Podem causar obstrução de implementos agrícolas, né, como raçadeiras e colhedeiras. Podem causar obstrução de canais de irrigação. Podem causar perigo e danos ao trabalhador, porque funciona como abrigo para animais peçonhentos, alguns também causam alergias. Podem levar ao entupimento de pontes, né? Então, algumas fotos aqui mostrando essa questão de entupimento. Elas são altamente inconvenientes em áreas não cultivadas, né? Então, muitas vezes nascem em áreas urbanas, industriais, vias públicas, ferrovias, né? Então, aqui também a gente considera que ela é infestante, né? Ela é indesejada. Lembrando que a planta daninha é considerada em locais que ela é indesejada. Ninguém quer ver uma calçada desse jeito aqui, né? Então, ela é indesejada, acaba então se entrando na classificação de planta daninha. Bom, partindo para o próximo ponto, então, da nossa aula, né? Quais que são as características que conferem a agressividade às plantas daninhas, né? O que ela tem de diferencial com relação às culturas de interesse?
Essas plantas, elas têm uma elevada capacidade de produção de semente, né? Então, ela produz muita semente, isso facilita sua dispersão no ambiente. Elas têm desuniformidade no processo germinativo. Então, por que isso aqui acaba sendo um problema, né? Então, você entra com uma medida de controle para as plantas daninhas em determinada época, mas tem algumas que ainda não germinaram, né? Então, ela posterga essa germinação. E aí, depois que você entra com o controle, vai lá, ainda tem mais para germinar. Então, é um dos pontos aí que fazem com que essas plantas sejam de difícil controle. Elas se mantêm viáveis, mesmo em condições desfavoráveis. Uma condição desfavorável, por exemplo, seria a seca, né? Então, lavouras, né, plantas de cultivo de interesse econômico, dificilmente toleram seca, né? A seca geralmente reduz drasticamente a produtividade, muitas plantas até morrem, mas essas plantas daninhas, elas têm elevada tolerância a esses fatores abióticos. Capacidade de emergir a grandes profundidades, né? Então, a semente, ela pode estar bem mais profunda no solo, ainda assim ela consegue emergir. Ela possui mecanismos alternativos de reprodução, então ela não se reproduz apenas por sementes, ela se reproduz de várias formas, né? Então, isso aqui facilita também a dispersão, tá? Facilidade de dispersão de propágulos a grandes distâncias, né? Então, esses mecanismos aí de dispersão, eles se dispersam no ambiente a grandes distâncias. São dispersados pela água, vento, animais, máquinas, etc. Eu trouxe exemplo para vocês aqui. Então, esse daqui é o quê? O picão, né, gente? Quem nunca viu essa florzinha de picão que bate um ventinho e aí sai voando aqueles algodãozinhos? Quando eu era criança, eu adorava brincar com isso. Eu arrancava a florzinha e soprava e saía as coisinhas tudo voando, né? Então, isso daqui é um mecanismo de facilidade de dispersão, né? Então, ela se alastra pelo ambiente facilmente, digamos assim. Ela tem um rápido crescimento inicial, né? Ela que eu digo as plantas daninhas de forma geral. Muitas crescem e se desenvolvem mais rápido do que a sua cultura de interesse. Então, por que isso aqui é um problema, né? Ela se adapta ao ambiente e ela cresce e ela tem capacidade de competir de maneira mais abrasiva, digamos assim, com a sua cultura de interesse. Se ela se desenvolveu primeiro, ela está lá fortona, vigorosa, e a minha cultura de interesse está lá, raquíticazinha, pequenininha ainda. Então, num ambiente de competição aí por água, luz e nutrientes, quem vai sair ganhando, né? Logicamente, a planta que se desenvolveu primeiro, certo? Bom, então aqui as plantas daninhas são plantas que merecem atenção, isso é fato, né? Então, o que é importante para nós, profissionais das ciências agrárias? Saber como controlar, né? E eu trouxe para vocês aqui as principais medidas de controle, né? Então, o controle ele visa redução da infestação das plantas daninhas a nível que não causem danos, tá? Então, observem que eu coloquei redução da infestação e não eliminação da planta, tá? Até porque a eliminação de plantas daninhas é praticamente impossível. Mas se você consegue reduzir a população dessas plantas, o controle acaba sendo eficiente. Você consegue minimizar, mitigar os danos causados por essas plantas. Com o objetivo de evitar os danos causados pelas plantas daninhas, são idealizados diversos métodos de controle que visam diminuir o impacto das mesmas sobre as culturas. Então, a gente tem método de controle preventivo, método de controle cultural, método de controle mecânico, método de controle físico,
método de controle biológico e método de controle químico. Vamos ver a que se refere cada um desses métodos de controle. Bom, o manejo preventivo, ele visa o uso de práticas com o objetivo de prevenir a introdução, o estabelecimento ou a disseminação de determinadas espécies em áreas ainda não infestadas, né? Então, manejo preventivo, não tem a planta infestante ali, eu vou evitar que ela entre, né? Então, é você prevenir, né? Aí vem, a gente lembra do velho ditado, prevenir é melhor que remediar. O elemento humano, ele é a chave do manejo preventivo, porque aqui é o homem que tem que tomar cuidado para não dispersar essa planta daninha para áreas em que ela ainda não esteja presente. Aqui a gente entra, então, no conceito de pragas quarentenárias A1. Pragas quarentenárias, pessoal, A1, são aquelas pragas que ainda não estão presentes em determinada localidade, tá? Quando eu estou falando de praga quarentenária aqui, eu não estou falando só de inseto praga não, tá, pessoal? Eu estou falando praga de forma geral, praga aquilo que causa danos, tá? Então, a gente tem lá o mapa do Ministério da Agricultura. Ele tem uma lista de pragas quarentenárias, né? Aí nessa lista tem doenças, insetos e plantas daninhas, tá? Que não estão presentes em determinada localidade, tá? E aí essa lista, então, ela visa justamente essa prevenção. A gente tem um exemplo de uma praga quarentenária 1, né? Que é uma planta daninha chamada erva de bruxa. Ela está presente, até o momento, apenas na África e nos Estados Unidos, né? Então, evita-se a todo custo, né, que tragam essa planta daninha dos Estados Unidos para cá, né, ou da África, porque aqui não tem. Então, eu tenho que eu tenho que maximizar as minhas medidas protetivas, né, com plantas, implementos que venham desses países para garantir que essa planta daninha não esteja sendo trazida aqui para o Brasil, tá ok? Medidas preventivas. Utilizar sementes de elevada pureza, né? Então, eu tenho que prestar atenção nas sementes no meu momento do plantio. Se são sementes puras ou se essas sementes estão contaminadas por sementes de plantas daninhas. Deve-se inspecionar cuidadosamente mudas quando são adquiridas com torrão, né? Então, aqui nessa foto pequenininha aqui, vocês estão vendo uma mudinha, né, com torrão. Então, tem que inspecionar isso daqui para ver se não tem semente de planta daninha aqui. Um grande problema, né, de planta daninha que é transmitida, que ela é dispersada dessa forma, é a tiririca, tá? Limpeza de máquinas e implementos, né? Então, muitas vezes utiliza-se uma máquina em determinado local, aí você não faz a limpeza da máquina e vai levar a máquina para outro local. Aquela máquina, ela pode estar transportando sementes, né? Ou outros materiais propagativos de plantas daninhas que não havia na área, ok? Colocar animais comprados em quarentena, né? Os animais, eles podem transportar sementes de plantas daninhas no esterco e no pelo. Então, quando você vai mudar um animal de propriedade, né? Quando você compra um lote de animais, você mantém ele um tempo em quarentena, antes de soltar no pasto, né? Para garantir que sementes que porventura poderiam estar nas fezes desses animais, garantir que elas sejam evacuadas antes que sejam espalhadas pelo pasto, tá ok? Controle de populações de plantas daninhas no período da entre-safra, né, que é aquele período em que não se está com a cultura principal na localidade. Então, naquele momento, você tem que fazer controle de plantas daninhas.
Limpeza de roupas e sapatos, então nós também carregamos sementes, né? Então, quando a gente sai infestado por semente de uma planta daninha e vai para uma outra localidade, a gente está funcionando como mecanismo de dispersão dessas sementes. Bom, outro tipo de controle é o controle cultural. O controle cultural consiste no uso de ferramentas e conhecimentos no sentido de fazer com que a cultura leve vantagem sobre as plantas daninhas, né? Exemplo de controle cultural, rotação de culturas, né? Que é a mudança na cultura principal. Adubação equilibrada, né? Então, quando você faz uma adubação equilibrada, visando reposição de nutrientes de acordo com a exigência da sua cultura, você consegue manter a sua cultura com crescimento, a cultura vigorosa, né? Então, ela tem mais vantagem na competição com plantas daninhas. Utilização de espaçamentos mais densos, né? Ou seja, plantas mais próximas uma das outras, o que acontece? Você diminui a superfície exposta e aí evita-se o crescimento de plantas daninhas nessas superfícies expostas. Densidade de plantio, né? Então, quando você adensa mais o plantio, você consegue manter o solo mais coberto pela sua cultura de interesse, e aí você evita, né, ou reduz o crescimento de plantas infestantes, plantas daninhas. A utilização de cobertura verde, né? Cobertura verde são aquelas plantas fornecedoras de nutrientes, principalmente no nitrogênio. Exemplo, a gente tem a crotalária, mucuna preta, né? Então, você planta a sua cultura principal nas linhas e na entrelinha, que é ali o meio, né, que ficaria vazio, você coloca alguma planta de cobertura verde, né? Aí você mantém o solo coberto com a cobertura verde e também diminui a incidência, o crescimento de plantas daninhas, porque o solo vai estar ocupado. Irrigação localizada, né? Essas fotos aqui estão mostrando um exemplo, né? Eu tenho aqui a linha de plantio. Se eu coloco a irrigação apenas na linha de plantio, eu estou favorecendo apenas o crescimento e desenvolvimento da minha cultura que está aqui na linha de plantio, né? Então, eu estou fornecendo água diretamente para a minha cultura de interesse. Isso é irrigação localizada. A gente tem, né, irrigação por aspersão, por exemplo, que você molha a área como um todo. Quando você molha a área como um todo, você estaria molhando também aqui na entrelinha, né? Aí você facilitaria, favoreceria o crescimento de plantas daninhas aqui na entrelinha. Controle mecânico, né? O controle mecânico aí eu acho que é o mais conhecido de todos. Quando a gente utiliza algum instrumento para arrancar as plantas daninhas. Pode ser feito o arranque manual, a campina manual ou a roçada. Preparo do solo também entra dentro de controle mecânico, né? E a gente pode fazer o preparo do solo mecanizado ou por tração animal, né? Isso aqui também é uma forma de controle de plantas daninhas. Essa medida de controle, ela tem baixa eficiência quando é realizada sob chuva, tá? A dificuldade de controle de plantas daninhas na linha da cultura, já que você não consegue, né, passar com a máquina na linha. Ineficiente no controle de plantas que se reproduzem por partes vegetativas, tá ok? Então, é mais eficiente em plantas que se reproduzem por sementes. A gente tem ainda controle físico, né? O controle físico é o uso de alguma prática que exerce influência física sobre as plantas daninhas. São métodos menos utilizados, tá? Mas ainda assim existem esses métodos. Um exemplo é o uso da água para inundação, né? Então, quando você inunda uma área, os poros, os microporos do solo, eles são todos preenchidos por água. Aquilo ali forma um ambiente anaeróbio, sem oxigênio. Então, as plantas não sobrevivem sem oxigênio. Então, as plantas que vão estar lá, elas vão morrer.
Uso de calor e vapor, né? É também uma forma. Uso de descarga elétrica de alta voltagem, né? Então, aqui é um exemplo. Impõe-se, né, uma descarga elétrica no solo. Aquela descarga elétrica é como se desse um choque nas plantas, né? E essas plantas, logicamente, elas vão morrer. Dentro de controle físico, a gente tem ainda cobertura do solo, né? Aí a gente traz a solarização ou a cobertura morta, né? Então, você manter o solo coberto, seja pela utilização de filmes de polietileno, como vocês estão vendo aqui nas fotos, ou, né, por restos culturais, como vocês estão vendo aqui, né? Aqui é um sistema de plantio direto, onde se mantém a palhada da cultura sobre o solo. Nesse sentido, você evita o crescimento dessas plantas daninhas, porque você vai estar mantendo o solo coberto. E aí vem todos os outros benefícios ainda aliado a esses fatores, né? Manutenção da temperatura do solo, manutenção da umidade, enfim. Temos ainda controle biológico, né? O controle biológico consiste no uso de inimigos naturais, fungos, bactérias, vírus, insetos, aves, peixes, para controlar a população ou reduzir a competitividade das plantas daninhas. Tá ok? A gente tem, né, no mercado alguns bioherbicidas. O que são esses bioherbicidas? São produtos formulados com agentes patogênicos, agentes biológicos que causam doenças nas plantas infestantes, né? Então, você aplica, por exemplo, um formulado lá, nesse caso Devine, formulado com fungo, Phytophthora palmivora, né? Então, o fungo ele vai atacar a planta, vai causar uma doença na planta daninha e a planta vai morrer, tá? Então, isso é um produto biológico. Isso aqui, pessoal, é o exemplo de quê? De biotecnologia, né? Lembrando lá da parte inicial da nossa disciplina. Utilização, né, de agentes biológicos, no caso aqui um fungo, né? Com interesses, produzindo um produto de interesse ao homem, né? Então, os bioherbicidas são produtos de biotecnologia. Aqui eu trouxe um exemplo também para vocês, né? De um inseto que funciona no controle biológico do cacto, né? O Cactoblastis cactorum, né, essa larva aqui que ela se alimenta de cactos, né? Então, quando você tem uma área lá, algumas áreas, o cacto pode ser considerado uma planta daninha, né? Então, se você tem uma área lá, é só você liberar populações desse inseto, que o inseto vai se alimentar da planta e, por fim, vai reduzir a população dessa planta. Ok? Bom, chegamos então no controle químico. O controle químico, pessoal, os produtos químicos que são utilizados para controle de planta daninha são chamados herbicidas, certo? Então, nós temos produtos químicos para controle de doenças, que são os inseticidas, né? Inseticidas para controle de pragas. Para controle de doenças, temos principalmente, né, fungicidas, temos também alguns bactericidas, né? E temos agora os herbicidas, né? Então, os herbicidas, fungicidas, inseticidas são os produtos químicos que entram aí no grupo dos agrotóxicos que são utilizados em lavouras, né? Então, tão temidos agrotóxicos aí. Esses produtos, né, todos eles, são produtos que elevam bastante o custo de produção, né, mas que dependendo, né, da sua escala de produção, da lavoura que você está trabalhando, você não consegue produzir em grande escala sem utilização desses agrotóxicos, tá ok? Então, o que importa, na verdade, é a recomendação eficiente. Então, recomendar a dose adequada desses produtos,
recomendar a aplicação adequada, tá ok? Então, os herbicidas, né, dentro da fitossanidade aí, é o grupo de produtos químicos para controle de plantas daninhas. Desses métodos de controle que eu trouxe para vocês, os herbicidas são largamente, né, os mais aplicados e são os mais efetivos, tá ok? Então, esses produtos, eles têm mecanismos de ação na fisiologia das plantas daninhas, né? Então, eles atuam ali, né, nessas plantas daninhas e provocam a morte dessas plantas por prejudicar algum mecanismo fisiológico de funcionamento da planta, tá ok? A aplicação de produtos químicos com propriedades herbicidas é uma técnica que visa interferir nos processos bioquímicos e fisiológicos das plantas infestantes. Então, levam à morte, à redução do crescimento e à lesão nessas plantas, tá? Então, os herbicidas são o método de controle mais utilizado. Vantagens de utilização dos herbicidas. A gente tem economia de mão de obra, né? Então, é mais barato você pagar uma pessoa para aplicar o herbicida ou você pagar a diária de uma pessoa para capinar uma área. Logicamente, herbicida, você tem economia aí da mão de obra. Ele é eficiente mesmo em época de chuva, né? Permite cultivo mínimo ou plantio direto das culturas. Pode controlar daninhas de propagação vegetativa, né? O que a gente comentou aqui para alguns dos métodos de controle anterior é um problema. Não revolve o solo, você não precisa mexer no solo, né? Não danificando o sistema radicular da planta na linha, né? E você consegue fazer o controle dessas plantas daninhas na linha. A gente tem o que a gente chama de herbicida seletivo. O que é isso? Esse herbicida ele vai atuar apenas na planta daninha, né? E não vai causar danos à sua cultura principal. Então, o uso de herbicidas seletivos permite o controle das plantas daninhas na linha de plantio. Ok? Como desvantagens dos herbicidas, né? Eu trouxe para vocês aqui. A aplicação desses produtos necessita de equipamentos específicos. Então, logicamente, o custo pode aumentar. A gente precisa de mão de obra qualificada para a utilização de herbicidas, né? Então, não é qualquer pessoa que pode recomendar e aplicar herbicidas, tá ok? Se a pessoa não é qualificada, então você vai acabar tendo problemas com essa utilização de herbicida. Então, vale mais a pena você contratar um profissional qualificado, né, do que você ter problemas a posteriori. Esses produtos, eles podem causar poluição ambiental da água, do solo e também de micro-organismos, né? Mas, novamente, eu chamo a atenção aqui que esse problema, na verdade, torna-se um problema quando a recomendação ela não é feita de forma correta. Pode levar à intoxicação do aplicador, né? Então, se o aplicador ele não utiliza o que a gente chama de EPI, equipamento de proteção individual, né? Então, isso aqui pode prejudicá-lo. Então, é uma recomendação, né, para quem vai trabalhar aí nas propriedades rurais, todo mundo que for fazer aplicação de agrotóxicos de forma geral, não só de herbicidas, devem utilizar os EPIs de forma a proteger a sua saúde. Pode deixar resíduos em alimentos, né? E a utilização de herbicidas também pode levar ao surgimento de espécies de plantas daninhas resistentes, né? Então, a gente tem esse problema de quando você encontra um mecanismo para controlar, para matar a planta, muitas vezes ela desenvolve, né, um mecanismo, ela desenvolve uma mutação que vai fazer com que ela seja resistente àquele herbicida, tá ok? Bom, cuidados para a utilização de herbicidas, né? Então, você tem que seguir a tecnologia de aplicação, tem que conhecer a fisiologia da planta e o modo de ação desse herbicida.
Generalizações podem ser desastrosas, então você tem que conhecer cada produto que você vai utilizar, conhecer a espécie, tá? Porque uma regra, ela é específica para cada situação, então não generalizar a utilização desses produtos para todas as situações. Levar em consideração também os fatores climáticos para utilização desses produtos, tá? A temperatura deve ser maior que 10 graus e menor, deve estar entre 10 e 35 graus Celsius. Umidade relativa entre 60 e 95 e, logicamente, não pode ter muito vento, né? Se a gente tem muito vento no momento da aplicação desses produtos, acontece o que a gente chama de deriva. Então, o vento leva e acaba que não vai atingir a planta que você quer controlar. Para se escolher o herbicida, né, logicamente a gente tem que observar muito bem a cultura, a planta daninha, o tipo de solo, cultura adjacente, custo, dentre outros fatores. Aqui, né, só mostrando, a gente tem o 2,4-D, que é um herbicida, tá? Bastante utilizado para controle de plantas daninhas em plantios de café, né? Mas para tomate ele é tóxico. Então, para chamar a atenção para vocês que não se deve generalizar. Então, observe nessa foto aqui, ó. Aqui é um plantio de café, tá vendo? Estão vendo as plantas de café aqui ainda novinhas? E aqui, do lado do plantio de café, a gente tem um cultivo de tomate. Veio um aplicador, né? Aplicar o 2,4-D aqui no café. Provavelmente tinha vento, né? E o produto foi carregado até aqui, o tomate. E o que aconteceu? O tomate morreu, porque você pode aplicar no café, mas o tomate ele é sensível, ok? Então, para chamar a atenção de vocês, que todos os cuidados devem ser observados e nada deve ser generalizado. Não é porque determinada cultura é resistente que a outra será também. Bom, como considerações finais, né, eu trago para vocês que não devemos buscar controle completo das plantas daninhas, né? A gente deve minimizar a competição dessas plantas e maximizar os benefícios. Por isso que eu trouxe para vocês que ela tem também benefícios, né? E minimizar os efeitos nocivos ao meio ambiente. Então, deve-se tentar conviver com essas plantas daninhas, né? Até porque erradicá-las é extremamente difícil, mas a gente tem que minimizar os efeitos maléficos, os efeitos prejudiciais dessas plantas. Utilizar mais de um método de controle, buscando sempre um manejo sustentável do sistema agrícola, tá? Para finalizar aqui, então, eu trouxe para vocês uma charge, né? Então, a gente tem aqui, né, as plantas daninhas, ironicamente aqui, com revólveres aplantados para os proprietários do plantio, né? E aí eles dizem, nós jamais deveríamos ter esperado tanto tempo. Agora as plantas daninhas já estão dominando, né? Então, é só uma crítica aqui, que as plantas daninhas você não deve esperar que elas se desenvolvam, que elas se posterguem muito na área, né? Então, assim que você vê o surgimento da planta daninha, então é importante você entrar com o controle, antes que ela se alastre pela área, né? Porque a gente viu que ela tem várias características aí que facilitam sua instalação e também a sua dispersão, tá? Então, tentar controlar essas plantas, minimizar essa população antes que se torne um problema, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje, então, ficamos por aqui, né? Trarei mais para vocês aí sobre o conteúdo em materiais em PDF, talvez vídeos, e estudem para a nossa prova do dia 30 de abril, ok? Então, um abraço para vocês, se cuidem, com Deus!